Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todo mundo bem por aí? Sim, sim, sim. Diretor, o senhor tá bem também? Sim, sim. Ai, ai, ai. Que beleza, hein? Respire profundamente. Nós vamos resolver algumas questões do nosso simulado. Por quê? CPM, CMC, essas escolas militares têm uma prova complicada. Não é algo assim para você fazer, começar a estudar na segunda-feira e a prova é na sexta. A coisa exige tempo, exige dedicação. Então nós vamos resolver aqui todos o do primeiro simulado e daí num segundo bloco a gente resolve os do segundo simulado, certo? Então, meu diretor, o senhor poderia colocar isso no ar? Sim, 3, 2, 1, 0. Você viu que agora tem um stinger, uma vinhetinha de passagem. Bonitinho, né? Uma transição bonitinha. Só é gracioso, é só uma frescurada que a gente inventou aqui. Então agora eu vou embora do canto, tchau. Muito bem. Bem devagar. A banca pergunta, o valor da expressão 1 sobre x menos a menos 1 sobre x mais a igual a quanto? Então, para quem não está vendo, vamos dar um zoom aqui. Certo? 1 sobre x menos a menos 1 sobre x mais a. Primeira coisa que o senhor tem que fazer, desconfie. Desconfie. Tem x menos a aqui, x mais a aqui. Eu tenho 1 sobre uma coisa, menos 1 sobre outra coisa. O que você faz aqui? Claro, borboletinha, né, velho? Borboletinha. Eu contei 395 vezes. Você tem lá a sobre b. Aqui pode ser mais ou menos, tanto faz. C sobre d, certo? O que você vai fazer aqui? Borboletinha. Ou seja, pega este vezes este, daí mais ou menos, dependendo, este vezes esse. E embaixo fica o denominador, que é o produto dos dois. Ou seja, embaixo vai ser b vezes d. Certo? Então, o que eu vou ter em cima? AD. Lembrando, se aqui for mais, vai ser mais. Se aqui for menos, vai ser menos. E daí, b vezes c. Certo? Isso aqui é a nossa borboletinha. Certo? Então, vamos aplicar isso daqui, fazendo a borboletinha. Então, lembrando, vamos desenhar a borboletinha aqui para todo mundo entender. Vamos apagar primeiro esse negócio biruta. Pronto. Já apagamos o negócio biruta. Você vai fazer o seguinte. Este vezes este. E depois este vezes este. Certo? Então vamos lá devagar. Embaixo vai o produto dos dois. Ou seja, x menos a que multiplica x mais a. Certo? Como sempre fizemos, borboletinha. Embaixo vai o produto dos dois. Primeiro se faz a asa da esquerda, que é a asa amarela. X mais a vezes 1 fica x mais a mesmo. Aqui tem um sinal de menos, então se põe sinal de menos aqui também, certo? E daí tem x menos a vezes 1. X menos a vezes 1 é x menos a mesmo. Certo? Muito bem. Agora você vem aqui e distribui esse sinal de menos para todo mundo. Lembre que o menos está para fora. Se o menos está para fora, você tem que fazer a distributiva desse sinal de menos. Isso aqui vai ser igual a x mais a estava aqui, continua sendo ele mesmo. Menos x é menos vezes x é menos x. Menos vezes menos a é mais a. Aqui embaixo, atenção Brasil, aqui tem uma coisa engraçadinha. Nós vimos lá na teoria que isso daqui é uma identidade, ou como chamam alguns, um produto notável. Isto aqui é x ao quadrado menos a ao quadrado. Não é invenção nossa, isso aqui é o que a matemática diz. X ao quadrado menos a ao quadrado. Certo? Isso vai trabalhar com quem tem em cima. X menos x foi embora, a mais a são 2a's. 2a sobre x quadrado menos a quadrado. Esta resposta só tem na letra A. Claro para todos? Boa, né? Boa. Então cuidem. Quando aparece soma ou subtração de frações, use borboletinha. Use a borboletinha. Certo? Muito bem. 2.
Veja que a banca nos dá uma expressão chamada E, mas no final ela pede E-1. Cuidado com o que está escrito. Por isso que eu recomendo sempre o que temos e o que queremos. O que temos foi o que a banca te deu. O que temos é esse negócio biruta aqui. Tudo isso daqui a banca deu. O que temos. O que queremos é o que a banca pede aqui. Certo? Lembrando, uma flor sempre abre de dentro para fora. Então você tem que começar a fazer esta continha de dentro para fora. A parte mais interna que nós temos aqui é esse negócio biruta aqui. Vamos começar por ele. Lembrando, é subtração de frações. Já sabe o que vai usar aqui, borboletinha. Então eu tenho 3 sobre 2 menos 2 terços. Vamos fazer um menos separado do troço, velho. Senão vão achar que tá tudo junto. Não, né, diretor? Não. Tudo bem. Nós sabemos. Eu vou desenhar pela última vez aqui a borboletinha. Depois, a partir de agora, o senhor que se vire. Esta asa e esta asa. Certo? O senhor tem que lembrar disso sempre. Não ficar desenhando borboletinha toda hora. Tenho mais o que fazer na vida, ficar desenhando borboletinha. E espero que a borboletinha morda você na canela. É aquilo que eu falo há décadas, mesmo porque borboleta é um bicho que tem bastante dente, inclusive. Vai morder muito. No denominador vai o produto dos dois, ou seja, este cara vezes esse cara, que até ontem dava 6. O que vai em cima? Primeiro a asa amarela, sempre a asa da esquerda, ou seja, esta asa aqui. 3 vezes 3, 9. Aqui no meio tem um menos, você põe um menos aqui também. 2 vezes 2, 4. 9 menos 4, 5 sextos. Certo? Até aí tranquilo? Sim, sim. Então, esta fedorentice inteira dá 5 sextos. E vou multiplicar pelo meio que está na frente. Lembre, quando é meio e não tem nenhum sinal, é porque está multiplicando. Então, o que eu tenho aqui? Meio vezes 5 sextos. Aqui não tem borboletinha, velho. Aqui é multiplicação do numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 2, 12. Então já assumimos com todo esse colchete. Tudo isso daqui, toda esta fedorentice aqui, deu 5 dozeavos. Certo? Agora ficou fácil. Quem é o E agora para nós? O E será 3 quartos menos 5 sobre 12 mais 2 terços. Nossa, que 3, que nem o nariz de quem fez, né, velho? Terços. Tudo isso, nossa. Ô, diretor, vamos arrumar essa mesa aqui, por favor? Para não começar a dar esses troços biruta aqui, diretor, por favor. Para não passar vergonha aqui ao vivo e a cores. Para todo o Brasil. Nossa, mas qual é a dificuldade, hein, mesa? Qual é a dificuldade? Muito bem. Ao quadrado. Certo? Então nós temos aí 3 quartos que estava lá na frente. Toda essa parte do meio deu 5 dozeavos e tenho 2 terços fedorento lá fora. Lembre, eu não posso fazer borboletona. Eu não posso fazer borboleta com 3 frações. Eu posso fazer borboletinha. Certo? Sim? Sim. Mas eu posso fazer uma coisa engraçadinha. Olha que bonitinho. Aqui tem 4, aqui tem 12 e aqui tem 3. Todo o povo aqui é divisível por 12, ou múltiplo de 12, né? Se for pensar que o 4 vezes 3 dá 12, é múltiplo de 12. Então eu posso multiplicar todo mundo aqui por 12. Todo mundo por 12. Todo mundo. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, hein? Então o que eu tenho aqui? E será o 12 que eu estou multiplicando, vezes o 3 quartos que já estava lá, menos o 12 que eu estou multiplicando, vezes o 5 sobre 12 que estava lá, mais o 12 que eu estou multiplicando. Lembre que eu tenho que multiplicar todo mundo por 12. Vezes o 2 terços que já estava lá. Todo mundo ao quadrado. Nossa, por que o troço some? Diretor, eu vou jogar essa mesa no meio da rua, velho. De verdade. Certo? Então vamos lá. 12
com 4 dá 3. 12 com 12 dá 1. E 12 por 3 dá 4. Certo? Claro para todo mundo? Sim, sim. Só que eu preciso contar uma coisa. Agora uma coisa complexa. Extremamente biruta. Lembre que eu multipliquei por 12 todo mundo, né, o tal do mínimo, como vocês chamam, e fiz as mágicas todas. Só que há uma maneira, se for fazer assim, você vai ficar com 3 vezes 3, 9, 9 menos 1, 8, 8 mais 4, 12, 12 ao quadrado, 144, e você ia entrar pelo cano, velho. Então nós temos um problema aqui. Eu não posso simplesmente multiplicar todo mundo por 12, que estaria errado. Eu tenho que dividir por 12 também, porque se eu multiplicar todo mundo por 12, eu estou mudando a equação. Estou mudando o valor dela. Claro para todo mundo? Então, por enquanto, você multiplicou todo mundo por 12. Então, vamos ver o que sobrou aqui. Bem devagar, hein? Eu tenho 3 vezes 3, que dá 9. 9. 1 vezes 5, que dá 5 mesmo. 5 é 5 mesmo. E eu tenho 4 vezes 2, que dá 8. Certo? 4 vezes 2, que dá 8. Certo? Só que todo este povo tem que estar, já sabe, né? Dividido por 12, porque eu dividi, primeiro eu multipliquei todo mundo por 12. Eu não posso simplesmente multiplicar e depois ficar por isso mesmo. Claro para todo mundo? Tudo bem. Então agora eu divido por 12 para compensar o que eu fiz. 9 menos 5, 4. Certo? 9 menos 5, 4. 4 mais 8, 12. 12 sobre 12 dá 1. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 12 sobre 12 ao quadrado. 12 sobre 12 é 1. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Esse é o nosso E. Só que a banca quer E menos 1. Então, portanto, E menos 1 será 1 menos 1, que dá 0. Certo? Letra B. Claro para todo mundo? Vamos voltar aqui, se eu coloquei. Vou colocar o mesmo padrão, né? Colocar em letra preta também. Então lembrem, o que a gente fez aqui? Nós fizemos uma mágica, nos livramos desses denominadores birutas, multiplicando todo mundo por 12. Só que eu não posso multiplicar por 12 e acabou. Eu preciso compensar que eu multipliquei por 12. Então eu divido todo mundo por 12. Eu divido o resultado por 12. Claro para todo mundo? Então eu fiquei com 9 menos 5, 4. 4 mais 8, 12. 12 sobre 12 dá 1. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Como a banca pede E menos 1, 1 menos 1, 0. Boa, né? Boa. 3. Dados os conjuntos A, 1, 4, 7 e 10, e B, 3, 5, 8, 4, considere as afirmativas abaixo. O número de elemento de A, atenção Brasil, não vai ler isso aqui como vezes, que eu dou com vezes na tua cara. Cartesiano. Cartesiano. Quando eu tenho conjuntos, está aqui a palavra conjunto. Quando eu faço essa operação, é A cartesiano B. Ou seja, pego o primeiro elemento de A com o primeiro de B. Depois eu pego o primeiro de A com o segundo de B. Depois o primeiro de A com o terceiro de B. O primeiro de A com o quarto de B. Acabaram os de B, agora eu volto tudo de novo. Agora é o segundo de A com o primeiro de B, o segundo de A com o segundo de B, assim. Todas as combinações entre os elementos possíveis. Só que o número, atenção Brasil, isso aqui é uma formuleta. O número de elementos de A cartesiano B será o número de elementos que tem em A vezes o número de elementos que tem em B. Isso é uma formuleta, vale sempre. Quantos elementos eu tenho em A? 1, 2, 3, 4. Quantos eu tenho em B? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, até ontem dava 16, portanto a primeira é verdadeira. A segunda, o número de elementos de A intersecção B é 4. Mentira. Cuidem. Se você for ver, realmente, A intersecção B é só o 4. Mas não é o número de elementos, é o elemento.
Então essa 2 é falsa. Eu não tenho 4 elementos, só tenho 1. Pode ver, ó, só tem um elemento aqui. E a banca fez de propósito para quem estava dormindo colocar um troço desses. O número de elementos de A intersecção B é 1. Um elemento só. Que por coincidência é o 4, mas a banca colocou de propósito esse enunciado para derrubar as pessoas. Certo? O ponto 44 está em A cartesiano B. Sim. Para o ponto 44 estar no A cartesiano B, isto aqui tem que estar em A, isto aqui tem que estar em B. E é verdade, ó, eu tenho um 4 no A e tenho um 4 no B. Portanto, terceira verdadeira. Certo? Muito bem. Então, se você quer saber se um ponto está num produto cartesiano, você analisa o primeiro ponto, que tem que estar no primeiro conjunto, e o primeiro ponto, não, desculpe. O primeiro elemento tem que estar no primeiro conjunto, e o segundo elemento tem que estar no segundo conjunto. Eu tenho o 4 no A e tenho o 4 no B. Então, o 4, 4 faz parte do cartesiano, sim. 4. A união B é 1, 4, 7, 10, 3, 5, 8, 4. Mentira. Quando eu faço união, eu não repito os elementos. É uma vez que aparece o número 4 só. Então, isto aqui é falso. Finalmente, A menos B, união B menos A é só o 4. Quem é A menos B? É o conjunto dos elementos que estão em A e não estão em B. Então, vamos lá. Quem está em A e não está em B? A e não está em B é 1, 7 e 10, porque o 4 está nos dois. B menos A, quem é que está no B e não está no A? 3, 5 e 8. Se você unir os dois, você vai ter 1, 7, 10, 3, 5, 8, e não o 4. É justamente ao contrário. O 4 estaria nos dois ao mesmo tempo. Então, esta aqui também é falsa. Portanto, verdadeiras mesmo, 1 e 3, letra E. Boa, né? Estãozinha tranquila. Cuidem com teoria de conjuntos, por favor. Essa aqui é boa. A banca pede M mais N menos 1. M mais N menos 1. Então, vamos lá. M é x menos 1 ao quadrado. Logo de cara, já lembre que isso daqui é uma identidade ou produto notável. Isso aqui também é uma identidade ou produto notável. Então, vamos lá. Vamos desenvolver o M antes. Quem é o M? X menos 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo sobre 2. Quem é o N? Lembre que tem um 2 na frente e tem um 4 embaixo. Opa! Que coisa bacana! Antes de sair correndo, já veja que dá para dividir por 2 isto e isto. Aqui fica 1, aqui fica 2. Então não precisa me preocupar com aquele 2 fedorento lá da frente, certo? X mais 1 ao quadrado, de novo é um produto notável. X ao quadrado mais 2x mais 1 sobre 2. Então lembre, eu tenho produto notável ou identidade, como queira, tanto em cima quanto tanto no M quanto no N, certo? A banca quer M mais N menos 1, então somemo-los. M mais N menos 1. Quem é o M? X ao quadrado menos 2x mais 1 sobre 2, menos mais o N, que é x ao quadrado mais 2x mais 1, menos 1. Certo? Até aí tranquilo? Sim. Sim. Ai. Sem precisar de muita técnica, nós vamos fazer o seguinte. Lembra que agora há pouco nós multiplicamos todo mundo por 12 para nos livrarmos do denominador, certo? Então eu posso fazer uma mágica. Lembre que a matemática permite essas coisas. Eu tenho 2 aqui, tenho 2 aqui, mas não tenho 2 aqui embaixo do 1. Então o que eu faço? Multiplico todo mundo por 2. Mas não se esqueça, se eu multiplico todo mundo por 2, eu preciso dividir por 2. Então eu já vou deixar um 2 grandão aqui. 2 aqui. Certo? Como esse lado já estava sendo dividido por 2, eu não preciso me preocupar. Aqui vai ser x ao quadrado menos 2x mais 1, certo? Mais x ao quadrado mais 2x mais 1.
Este menos 1, para poder virar menos 1, eu tenho que multiplicar por 2, ou seja, menos 2. Então, lembrando, bem devagar. Vamos deixar isso aqui em destaque. Este lado aqui inteiro já estava dividido por 2, então não mudou nada. Eu só coloquei, só expandi o 2, fiz uma reta grande aqui, ó. Fiz uma retona aqui. Eu só vou desenhar aqui, depois eu apago. Eu fiz uma retona aqui, ó. Juntei os dois, certo? Embaixo do mesmo denominador. E o 1, já que eu multipliquei por 2, menos 1 vezes 2 fica menos 2. Então, se eu separar esta parte aqui, atenção Brasil, se eu separar esta parte aqui, ó, menos 2 dividido por 2, volta a ser menos 1 que está sozinho lá, certo? Foi o que eu fiz aqui, só juntei. Então agora podemos fazer algumas mágicas aqui. Então vamos lá, devagar. Menos 2x com mais 2x vai embora. Isso aqui vai embora. Certo? 1 com 1 dá 2. Com o menos 2 que está lá, vai embora também. Então eu tenho x ao quadrado mais x ao quadrado, que até ontem dava 2x ao quadrado, dividido por 2. Este 2 vai embora com este 2. Simplesmente fica x ao quadrado. Boa, né? Boa, tranquilo. Veja, isso aqui é álgebra pura. É só letrinha, não tem um miserável de um número que dê como resultado. Não dá assim 5, 19, 37, 1,2, não. Só letrinha. Isso aqui é álgebra aplicada. Cuidem nessas passagens, por isso que eu recomendo, veja isso daqui 300 vezes se necessário for. 5. Isso aqui eu vou ter que diminuir o zoom porque ficou muito grande e não dá para ver direito. Então vamos lá. Opa, diminuir mais ainda um pouco porque não cabe. Pronto. Considere A como sendo x pertence aos reais de menos 2 até 2. E B como sendo y pertencente aos reais de menos 2 até 2 também. Como é que fica o gráfico de AB? Então, pausa. Eu vou aparecer aqui no canto. Preciso contar algumas coisas aqui. Quando a banca te dá dois conjuntos e pede o gráfico, lembre que é diferente de função. Nós não vimos função ainda. A banca está falando de gráfico de produto cartesiano. O A, o primeiro conjunto, geralmente representa o x, mas é bom você ler o que o enunciado diz. E o B, que é o segundo conjunto, representa o y, mas de novo, é bom ler o que o enunciado pede. Então, o A vai dizer como é que o x varia, e o B vai dizer como é que o y varia. Veja que em nenhum dos dois tem o sinal de igual. Em nenhum dos dois tem o sinal de igual. Tem só menor, 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 menor. Ou seja, tanto A quanto B vão de menos 2 até 2, mas o próprio menos 2 e o próprio 2 não entram na festa. Claro para todo mundo isso? Ou seja, eu terei menos 1,99999, ele vai subindo, até 1,99999. Mas o 2 não entra, nem o menos 2, certo? Isso vale para os dois conjuntos. Eu vou embora do canto, tchau. Lembre que a banca fala de novo, sutilmente, do A cartesiano B. Então, precisamos saber como é que fica o gráfico desta fedorentice. Então, vamos lá. Eu vou até fazer diferente, desculpem. Vem para cá. Já que os dois são negativos, né? Tanto A quanto B vão de menos 2 até 2. Então, aqui é o menos 2. Aqui é o 2. Aqui é o menos 2. Aqui é o 2. Nenhum dos 4 pontos entra na festa. Então, dizer que é um quadrilátero totalmente preenchido, mentira. Letra B, um quadrilátero com vértices nos pontos menos 2, menos 2, menos 2, 2, 2, menos 2 e 2, 2. Isso é verdade. Só que, com exceção dos vértices, mentira também. Por quê? Então, atenção, Brasil. Já lembrando, eu vou desenhar linhas auxiliares aqui, para a gente poder contar algumas coisas para os senhores. Então, vou desenhar linhas auxiliares. Isso é uma recomendação que eu sempre faço. Desenhe sempre que possível linhas auxiliares. Você consegue ver como é que a porcaria se comporta. Certo? Sim, sim. Vamos só arrumar aqui o canto. Pronto.
Arrumar isso aqui também. Pronto, pronto, pronto. Isso aqui, pronto, pronto. E não é aqui que ele mora aqui mais para baixo. Pronto, pronto, pronto. E vamos deixar agora o eixo bem no meio, né? Vamos fazer um troço decente aqui, tchê, por favor. Tá aí, um quadradinho quase perfeito. Certo? Tô bem, tá aí. Só que cuidem, eu vou dizer uma frase. Como o x e o y variam de -2 até 2, não tem sinal de igual, os vértices aparecerão abertos. Então eu vou ter bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui. Ou seja, os vértices não serão preenchidos, porque o x não pode ser -2, ele vai ser um átomo antes, ó, 1,99999. E também não pode ser 2, vai ser 1,999 positivo. Mesma coisa o y, vai ser menos 1,99999 e vai até 1,99999 positivo. Então os vértices não entram na festa. Só entrariam se tivesse o sinal de igual, certo? Só que veja, quando a gente fez o cartesiano, aqui atrás, ó, quem é o cartesiano? Você pega o primeiro de A com o primeiro de B, depois o primeiro de A com o segundo de B, assim por diante. Veja, enquanto o x for -2, eu não vou conseguir fazer par com ninguém, porque o -2 não entra na festa. Então eu não vou ter -2, que é o vértice, tá aqui, vamos chamar esse ponto de A. Então o primeiro ponto é o ponto, não, de A não, porque você não vai achar que é o conjunto, chama de P de ponto. Este ponto, -2 não entra na festa. Mas o -2 com ninguém vai entrar na festa. Então eu terei uma linha pontilhada subindo. Bem devagar, eu vou contar isso bem devagar. Eu teria uma linha pontilhada subindo do y igual a -2 até 2. Só que nem no -2 nem no 2 ele é preenchido. Ou seja, ele é vazado em todos. Se ele é vazado em todos, eu teria um monte de bolinha aberta aqui, ó. Ninguém em sã consciência faria um monte de linha aberta. Então se mostra isso como pontilhado, certo? Só que tem uma coisa bacana. Qualquer ponto aqui no meio, entre essas linhas, faria parte. Ou seja, este ponto, este ponto, este ponto. Todos eles. Então quem é a área deste negócio aqui? Toda esta parte preenchida, com exceção dos vértices e das linhas pontilhadas. Portanto, letra C. Será um quadrilátero com vértice em -2, -2, -2, 2, 2, -2 e 2, 2. Preenchido na área interna e com linhas pontilhadas em x igual a -2, x igual a 2, y igual a -2, y igual a 2. Então vejam, onde tem linha pontilhada é porque nós não teremos preenchimento. Eu terei toda esta área interna preenchida. Lembrando, menos os vértices e menos as linhas que contornam este gráfico. Ou seja, este ponto aqui, em azul, estaria na área. Esse também, mas esse aqui não. Lembre, este ponto aqui não será pintado. Por quê? Porque ele está exatamente na linha preenchida. Na linha pontilhada. Então, este ponto não entraria. Vamos tirar ele daqui para ele não incomodar. Certo? Então, cuidem com essas coisas. 6. Vamos dar um zoom de novo, que essa aqui é das boas. O valor da expressão 14,4 vezes 0,06 dividido por 0,16 vezes 0,0003. Ou seja, coisa de gente biruta. Coisa de gente biruta. Por que os caras inventam isso, velho? Então, minha sugestão. Transforme todo mundo em notação científica para facilitar a sua vida. 14,4. Bom, 14,4 é 1,44 vezes 10 a primeira. Por que vezes 10 a primeira? Então lembre, notação científica é um número n que multiplica uma potência de 10 elevado a m. Só que o n, atenção Brasil, o n tem que estar
entre 1 e 10. Olha aqui o menor que, ó. Então eu não posso ter 10, nem 11, nem 14. Eu tenho que ter até 9,999999. Então vai de 1 até 9,9999, o que vai na frente. E o expoente é a quantidade de zeros. Então lembrem, se eu tinha 14,4, para virar um número de 1 até 10, eu divido por 10, certo? Vira 1,44. Para compensar que eu dividi por 10, aqui eu multiplico por 10, ou seja, vezes 10 a primeira, certo? Muito bem. 0,06, eu não posso deixar assim, então eu faço 6 vezes 10A. Lembrem que para virar 6, eu multipliquei por 100, eu acrescentei 2 zeros. Então, para voltar ao que era, eu ponho 10 na menos 2, para poder compensar o que era. 0,16 é 1,6 vezes 10 na menos 1. Ou seja, eu multipliquei por 10, então para voltar ao que era, eu divido por 10. E, finalmente, 0,003. É só contar em que casinha que o 3 está. 1, 2, 3, 4, 5. Está na quinta casinha. Então, 3 vezes 10 na menos 5. Certo? Então, eu tenho em cima 1,44 vezes 10 a primeira, vezes 6 vezes 10 a menos 2, e embaixo 1,6 vezes 10 a menos 1, vezes 3 vezes 10 a menos 5. Minha sugestão, deixe número junto com número e potência junto com potência. 1,44 vezes 6 vezes 10 a primeira vezes 10 a menos 2. Eu junto número com número e potência com potência. 1,6 vezes 3 vezes 10 na menos 1 vezes 10 na menos 5. Primeira grande vantagem do dia. Aqui é 3, é 6, aqui é 3. Então aqui fica 1, aqui fica 2. Certo? Então eu tenho 1,44 vezes 2, daí se esquece aquela porcaria daquele fedorento daquelas potências, certo? Daí você pergunta, cara, e agora o que eu faço? Bom, eu vou dizer uma frase para os senhores que talvez soe estranha, mas o senhor tem que fazer algumas continhas. Sinto muito, tem horas que o senhor tem que fazer algumas continhas. E este é o momento. Ou você faz direto 1,44 vezes 2, que dá 2,88, e divide por 1,6, ou você faz primeiro a divisão. Então, eu sugiro que você multiplique o 2 por 1,44. Isso aqui dá 2,88. E embaixo dá 1,6. Nós vamos trabalhar já, para a gente se livrar desta fedorentice, nós vamos trabalhar já com as potências, para a gente começar a ver como é que isso aqui funciona. 10 a primeira vezes 10 a menos 2, lembre, você mantém a base e soma os expoentes. 1 menos 2 dá menos 1. Embaixo a mesma coisa. Você mantém a base e soma os expoentes. 10 a menos 1 com 10 a menos 5 dá 10 a menos 6. Certo? 2,88 por 1,6. Se o senhor fazer essa continha, o senhor vai encontrar 1,8. Agora vem a parte boa. 10 a menos 1 com 10 a menos 6. Você mantém a base e subtrai os expoentes. Só que cuidem. Um dos expoentes é menos 1. Eu preciso subtrair menos 6. Então, eu tenho menos 1 mais 6, que dá 5. Certo? Menos 1 mais 6 dá 5. Portanto, 1,8 vezes 10 à quinta, letra C. Claro para todos isso? Então, minha sugestão sempre, transforme todo mundo em notação científica. Deus se separa o que é número normal de gente do que é potência de 10. E daí você trabalha número com número, potência com potência. Então, lembrando, este negócio biruta vira 10 na menos 1, este negócio biruta vira 10 na menos 6. Quando eu divido potências de 10, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, é menos 1, que está aqui em cima, menos o menos 6, que está embaixo. Menos 1 menos menos 6 fica menos 1 mais 6, que fica 5, portanto, 10 elevado à quinta.
Claro para todos? Boa, né? Muito bem. Esta aqui é boba, mas dá nó na cabeça. A banca disse que H é A quadrado B cubo C por AC. J é AB quadrado C quadrado por BC. E K é AB quadrado C cubo por AB. E a banca pergunta quanto é K vezes J vezes H. A ordem importa? Não, não importa. A banca fez de propósito, só para ver se você estava ligado, se o senhor não estava dormindo. Então, essa coisa aqui, já que é multiplicação, tanto faz. Agora, se fosse soma ou subtração, faria diferença. Certo? Então, vamos lá. Quem é o K? A, B quadrado, C cubo por AB. Quem é o J? A, B quadrado, C quadrado por BC. E quem é o H? A quadrado, B cubo, C por AC. Bom, pausa. Eu vou até ficar na câmera para contar umas coisas aqui no cantinho. Cuidem. A álgebra tem essas coisas. Alguns números, alguns pedaços podem ser cortados, outros não. Eu só posso cortar quem tem em cima e embaixo ao mesmo tempo. Se tiver x em cima e x mais 1 embaixo, eu não posso cortar. O x está sozinho, aqui está somando com 1. Agora, se em cima tem 2x e embaixo tem x sozinho, eu posso cortar o x com x. Ou, se em cima tem 2x e embaixo tem 4, eu posso cortar o 2 com 4, fica meio. Claro para todo mundo isso? Meio x, né? Agora, o que eu posso cortar aqui que tem em cima e embaixo ao mesmo tempo? Então, dá uma olhada aqui na pedra 3210. Bem devagar. Bom, começar pelo óbvio, né? Eu tenho um A fedorento aqui, vou fazer na cor em destaque. Eu tenho um A aqui e um A aqui. Eu tenho B ao quadrado em cima. B ao quadrado é B vezes B. E eu tenho um B embaixo também. Então, eu corto aqui com o quadrado. E aqui eu tiro 1. Então, fica 1. Claro para todos? Lembre, quando eu tenho, vou fazer aqui no canto, M a quinta por M, eu corto um dos M's de cima com M de baixo. Então, eu estou cortando esse com 1 daqui. Então, eu tiro 1, fica 4. Claro para todos? Muito bem. C não tenho quem cortar, fica sozinho aí por enquanto. A não tenho quem cortar. B, a mesma coisa. Corto com o quadrado, fica 1. C eu corto com o quadrado, fica 1. A também eu corto com o quadrado, fica 1. B não tenho quem cortar e o C vai embora com C. Certo? Então, o que sobrou aqui? Vamos lá. Eu tenho sozinho um B, um C ao cubo. Aqui sobrou A, B, C. E aqui sobrou A, B ao cubo. Agora é só juntar. A vezes A quadrado. B vezes B vezes B ao cubo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 Bs. Portanto, B à quinta. E C? C eu tenho 3 aqui, mais 1 aqui, 4. Portanto, eu tenho C à quarta. A quadrado, B quinta, C quarta, letra E. Boa, né? Questãozinha boa. Então, lembrando, sempre que tiver alguma coisa com expoente, uma letra elevada a um expoente, arranque com a letra de baixo, caso seja possível. Aqui, não é possível. Por quê? Porque eu tenho uma soma. Então, eu não posso cortar. Isso aqui fica exatamente assim. Claro para todo mundo? Muito bem. Certo, então? Então, muito bem. Voltando aqui para as considerações finais aqui na câmera. Agora tem esse stinger, essa vinhetinha de passagem, então é bonitinho, né? Faz um bonitinho. Claro, então, daqui a pouco no segundo bloco voltamos com o quê, diretor? Com todas as outras? Tá bom. Voltaremos com as outras questões. Então, segure aí, porque eu vou e quem sabe eu volte. Um grande abraço. Fui!